Paz e graça, meus irmãos. Bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje vamos falar sobre os dinossauros. O que aconteceu com esses animais e por que a Bíblia não fala sobre eles? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Voltamos já, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. 3, 2, 1. Ok, estamos de volta. Bem-vindos mais uma vez ao canal Profetas do Último Século. Se não é inscrito ainda, inscreva-se, dê um like, compartilhe o vídeo para que possamos continuar discutindo e ensinando a teologia cristã através desses vídeos e deste canal, Profetas do Último Século. Então, como eu já estava prometendo há algum tempo, hoje vamos falar sobre os dinossauros. O que aconteceu com esses animais para que eles viessem a ser extintos da face da Terra? Hoje eu quero trazer aqui 3 teorias. A primeira teoria, então, é da ciência. Então, a palavra dinossauro não aparece na Bíblia porque ela foi criada apenas no século XVIII, há 3.500 anos atrás, quando o Antigo Testamento ele foi escrito. Então, o Antigo Testamento foi fechado, então, pelos judeus. Esse termo dinossauro não existia. Ele foi criado por um biólogo chamado Richard Owens. No século XVIII, então, passou a vigorar então esse termo dinossauros. E segundo então os cientistas, eles foram extintos então porque, segundo esse grupo de cientistas, ao estudar o período Mesozoico, que é o período dos dinossauros, que também se refere aos dinossauros. Ao estudar então rochas do período Mesozoico, eles descobriram então que houve um grande impacto de um grande meteoro sobre a Terra lá na cidade de Yucatán, no país do México. E esse meteoro ele atingiu a Terra numa velocidade de 72.000 km por hora e ele media entre 6.000 e 14.000 quilômetros de diâmetro. E esse impacto, então, causou essa cratera lá no México, na cidade de Yucatán, de 200 quilômetros de diâmetro. Então, ao examinar essa cratera, eles chegaram à conclusão, então, que foi esse o motivo que causou a extinção dos dinossauros. Por quê? Porque esse grande impacto, então, desse meteoro contra a Terra, ele levantou uma poeira, um escudo de poeira que cobriu a face da Terra. E cobrindo então toda a face da Terra, a luz não teve como penetrar esse escudo e todas as plantas vieram a morrer. Então, a Terra foi resfriando, as plantas morreram então por não realizar, não fazer a fotossíntese. E os animais então herbívoros que se alimentavam de plantas, morrendo as plantas, morreram os animais herbívoros. E morrendo os animais herbívoros, os animais carnívoros não tinham como se alimentar.
também morreram então os animais carnívoros, e assim todos os animais vieram a morrer. E com eles então assim foi extinto os dinossauros da face da Terra, segundo essa teoria da ciência, que diz que eles foram extintos há 65 milhões de anos e que a Terra tem 14,500 bilhões de anos. Ok? Agora eu quero trazer a segunda teoria, a teoria bíblica, que segundo muitos estudiosos e teólogos apoiam essa teoria, e eu quero dizer que eu também concordo com essa teoria, que diz que entre a primeira criação lá em Gênesis 1 e 2, houve um grande gap, um grande abismo, então, de tempo. E segundo essa teoria, que está lá descrita no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, vamos ler, que diz assim: no princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Então, segundo essa teoria dos teólogos, a tradução mais original do hebraico para abismo, ou seja, a terra era sem forma, vazia, havia um abismo sobre a face da terra. A tradução mais original do hebraico seria a palavra caos, então, nos originais. E o que causou, então, esse caos? Porque tudo que Deus cria é perfeito. Então, alguma coisa veio a causar esse caos. E segundo essa teoria bíblica, segundo esses teólogos, foi a rebelião de Lúcifer. Ou seja, quando Lúcifer se rebelou contra o Altíssimo, contra Deus, e com ele a terça parte dos anjos, então Deus expulsou Lúcifer do céu e todos esses anjos caídos vieram com ele. E essa queda então de Lúcifer sobre a terra causou um cataclisma, causou um caos, porque a terra então ficou sem forma e vazia. E aqui então há um grande abismo, um grande espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 3. Há um grande espaço de tempo que pode ser muitos anos ou até eras, entre o versículo 1 e 2, e entre a primeira criação, que é o que está descrito no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, e o versículo 3, quando Deus cria, então, quando começa então a segunda criação, que é com a terra como conhecemos hoje, verde, e todos os animais e mares e tudo mais que existe. Então houve um grande espaço de tempo, um grande abismo. E isso explicaria então a extinção dos animais. A expulsão de Lúcifer do céu, então, causou esse cataclisma, a terra virou um abismo, um caos, e isso veio a extinguir então os dinossauros. E então, entre a primeira criação e a segunda criação, poderia ter se passado anos, eras, até que Deus então viesse a recriar a Terra como é hoje, como nós conhecemos. Lembrando que isso é uma teoria, não podemos afirmar que é 100% de certeza, porque é uma hipótese, ok? Essa seria a segunda teoria, a teoria bíblica, então, para a extinção dos dinossauros. A terceira teoria, então, está lá no livro de Jó, capítulo 4,
capítulo 40, verso 15. Vamos ver o que diz. Diz assim, então, livro de Jó, capítulo 40, verso 15. Contempla agora o bemote que eu fiz contigo, e come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, e os nervos das suas coxas estão entretecidos, e os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada como barras de ferro. Então, qual a terceira teoria, então, bíblica para a extinção dos dinossauros? Porque eles aparecem, então, aqui no livro de Jó e depois não aparecem mais. A terceira teoria, então, é que eles foram extintos pelo dilúvio. É a única explicação, então, para explicar a extinção dos dinossauros da face da Terra. E esse animal aqui descrito como behemoth, segundo os teólogos, a Bíblia foi transliterada. E o único animal, quando a Bíblia foi transliterada, então, diz que o tradutor não sabia o que escrever, então colocou behemoth. E segundo algumas traduções, esse behemoth é traduzido como um hipopótamo, mas a descrição deles que acabamos de ler contraria toda essa descrição de um hipopótamo, ok? O que diz assim, eis que a sua força está nos seus lombos, o seu poder no músculo do seu ventre, e quando quer move a sua cauda com o cedro, os nervos da sua coxa são entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze e sua ossada como barras de ferro. Então essa descrição é claramente a descrição de um dinossauro. Porque não existe nenhum animal sobre a face da Terra que a ciência conhece hoje que tenha a cauda como a cauda de um cedro, ou seja, como uma árvore de cedro. O único animal que se encaixa então nessa descrição é o dinossauro e não o hipopótamo. Por quê? Porque o hipopótamo, a cauda dele é muito pequena, é desproporcional para o seu tamanho, ok? Então a descrição mais adequada que se encaixa sobre esse animal descrito aqui como behemoth é o dinossauro, ok? E essa seria então a terceira hipótese para a extinção dos dinossauros. Como eu disse, não podemos afirmar com 100% de certeza, porque é uma hipótese, ok? Houve um tempo no passado que alguns acadêmicos disseram que ciência e teologia não combinam, não são compatíveis, totalmente contrário ao pensamento dos pais da igreja, dos primeiros pais da igreja, como Santo Agostinho de Hipona defendia que a ciência e a filosofia podiam dialogar com a teologia, ok? Harmonicamente, e que ciência e a filosofia poderiam enriquecer o pensamento teológico. Assim como ele também, Orígenes de Alexandria, do século III, e um dos padres da Capadócia, São Gregório de Nissa, também concordavam, então, compartilhavam o mesmo pensamento, assim como hoje muitos teólogos, cientistas e acadêmicos concordam em uma mesma visão para estabelecer uma cosmovisão de mundo pela lente do cristianismo. Amém? Como a dialética teológica
que expressa verdades da fé cristã. Amém? Então, é claramente compatível hoje que a teologia, a ciência e a filosofia podem acrescentar e confirmar verdades da fé cristã. Amém? São totalmente compatíveis. Então fico por aqui, um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim o quiser e permitir. Fiquem na paz. Amém?